Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Então abra a sua Bíblia comigo sem perder tempo. No livro do profeta Neemias. Livro de Neemias, o profeta. Capítulo 1. E o versículo de número 2. É uma alegria estar de volta aqui nessa linda igreja, revendo nosso apóstolo Genor Duque, a bispa Ingrid, que são mais do que amigos, são líderes, são conselheiros. Deus abençoe vocês. Eu vou fazer mais um pedido. Como vamos ler a Bíblia, os que estão assentados podem ficar de pé por um minutinho? Só por um minutinho. Profeta Neemias, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém foi fendido, e as suas portas foram queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 7 do mesmo livro, ou melhor, capítulo 6 do mesmo livro, vire 2 páginas. Capítulo 6, versículo 15 do livro de Neemias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Vou ler de novo. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este ministério nesta manhã. Mande anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta hora, Senhor. Mostra a sua glória neste lugar e fala conosco. Fala profundamente. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Quem está feliz nesta tarde já? Então olhe para a pessoa mais bonita do seu lado e diga para ela: é hoje. E dê um grito daquele tamanho para acordar São Paulo todo. Eu vou me atrever nesta tarde a pregar em um dos livros mais difíceis de serem pregados de toda a Bíblia Sagrada. É um desafio para mim, porque o livro de Neemias, a quem eu chamo de profeta, muitos podem não concordar, podem dizer que ele não era profeta, mas apenas um instrumento para o cumprimento da profecia.
Mas o profeta não é aquele apenas que fala sobre o futuro, porque a profecia bíblica, ela não apenas revela, ela também conforta e ela ensina. E o próprio nome dele já fala o que ele é: confortado por, ou confortado através de alguém. Esse é o significado da palavra Neemias, o nome dele dado pelo Senhor em hebraico. Um homem que foi confortado por Deus. Ao lermos a história de Neemias, a gente pelo menos se emociona, porque encontramos um judeu escravizado. E pelo que eu li da história dele, eu não queria estar na pele dele, apóstolo Agenor, porque nós conhecemos Neemias como o copeiro do rei. Só que quando estudamos a história, vamos ver que ele tinha contato não apenas com o rei, mas também com a rainha. E a palavra no hebraico dada a copeiro também pode ser traduzida sonoricamente por eunuco. E o eunuco era um escravo arrastado para dentro do palácio a contragosto, e ele era castrado, ou tinha a sua bolsa escrotal destruída, amassada. Por isso ficava perto do rei, por isso tinha intimidades com a rainha, intimidades assim, de poder entrar no quarto dela e servir a ela o café da manhã, para que não houvesse nenhum tipo de constrangimento. Esses homens eram castrados, e pelo que eu entendo de Neemias, ele era um desses homens. Então ele ocupava um cargo duplo. Não era apenas o copeiro do rei. O que era o copeiro? Era aquele que antes do rei tocar em bebida e comida, ele provava a comida, ele provava a bebida, porque os reis sofriam muita retaliação, e não era difícil encontrar traidores no meio do palácio que quisessem envenenar o rei, principalmente se fosse da família. E então o rei tinha um homem particular que caminhava com ele, trabalhava ao seu lado, como alguém que lhe era íntimo, e ele então provava a bebida e a comida do rei. O rei esperava um tempo para ver se o olho da pessoa ia virar, se ele ia ter algum tipo de reação no estômago, se ele ia vomitar, e depois então o rei tocava na comida e na bebida. Como eu disse a vocês, como ele também mantém contatos com a rainha, então ele, além de copeiro, era também um eunuco, então era um homem de extrema confiança do rei. Não era apenas um homem de extrema confiança por estar tão próximo e fazer parte como um escudo para que o rei não morresse. Como ele cuidava do maior bem que o rei tinha, que era o amor pela sua esposa, ele se torna alguém muito íntimo do ciclo real. E é por isso que no dia em que ele chega para servir o rei olha para ele e encontra sempre o Neemias sorrindo, alguém sempre que tem um conselho para dar, que tem uma história para contar. Neste dia em especial, Neemias entra na presença do rei e o seu semblante está fechado. Não há alegria, seu rosto está sisudo, seus olhos estão caídos, possivelmente marejando em lágrimas. O rei é tocado por aquilo. A rainha, que também estava por ali, deve ter tocado no marido e dito, porque mulher geralmente é mais sensível, deve ter vindo da rainha o conselho: meu rei, pergunte o que ele tem, porque ele está com o semblante tão caído. E então Neemias abriu o coração para o rei, dizendo: não tem felicidade. Não tem felicidade porque o maior bem que um homem pode ter é a sua família. O maior bem que um homem pode ter é a sua cidade, a sua casa, é aquilo que ele mais possui de honra, porque o lar para o homem é o seu reino. Você pode nem acreditar no que eu estou dizendo, mas lá na sua casa o senhor é rei, a senhora é rainha. Vocês são rei e rainha de um pequeno reino. E lá dentro você tem a sua vida, a sua história. Ninguém entra lá dentro, ninguém pode entrar lá dentro, porque lá é o seu pequeno reino. Você pode não ter tudo o que você quer, mas com certeza Deus tem provido para você tudo o que você precisa. Você pode não morar no alto de uma arranha-céu, mas mesmo lá na casinha feita de barro, coberta de sapé, quando você dorme bem, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor e te protege do mal lá naquele ambiente também. É Neemias que começa a contar uma história para o rei, dizendo: eu estava passeando pelo palácio e encontrei um dos meus irmãos, irmão de sangue. Não era irmão de fé, não era irmão de etnia, era irmão de sangue. Hanani é irmão de Neemias. E Neemias percebe que Hanani também está triste. E Neemias diz ao rei: eu perguntei ao meu irmão o que ele tinha. E meu irmão começou a me dizer assim: estou vindo de Jerusalém.
A cidade sagrada, a cidade luz, a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, a habitação da paz. É isso que significa a palavra Jerusalém, a habitação da paz. E eu imagino Neemias dizendo: ora, você foi pelo menos visitar a cidade que foi destruída e que agora foi devolvida para nós. Era para você chegar feliz porque nós recebemos de volta o que era nosso. E você está triste, Hanani, por quê? E ele começa a dizer: porque muitos que voltaram para lá não têm nem o que comer. A terra foi devolvida, mas foi devolvida destruída. Não há alegria em Jerusalém, não há um cântico em Sião. O templo que está sendo reconstruído, não conte para ninguém, Neemias, não é mais o mesmo. Não tem mais a beleza do templo de Salomão. Não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas. Não foi ele betumado com ouro derretido. É uma casa muito simples. A muralha que cercava a cidade com as suas 12 portas proféticas já não existem mais. No ano 607 a.C., Babilônia entrou dentro de Jerusalém. E um dos reis que entrou ali dentro, como rei Jeoaquim, ateou fogo na cidade, queimou os portões sagrados. Não ficando feliz apenas em queimar os portões, ele fez com que homens com seus cavalos amarrassem cordas nas pedras do muro da cidade e derrubassem a muralha inteira da cidade. Não ficando feliz apenas em destruir o muro que cercava a cidade, ele foi na casa de Deus, roubou os utensílios sagrados, queimou o santuário. Todo o ouro que tinha foi arrancado. E não era 1 quilo, nem 10 quilos. Eram toneladas de ouro que Salomão colocou dentro daquela casa. A glória de Israel havia sido roubada. E Hanani está contando para Neemias: eu andei pela cidade. Alguns são ricos, mas os ricos estão oprimindo os pobres. Vai vendo se alguma coisa disso faz sentido para você. Os ricos estão roubando os pobres. Tudo que a gente constrói de dia, antes de chegar à tarde já perdemos, porque não tem muralha cercando a cidade. Entram os homens de outros povos e nos roubam. O pouco que temos é arrancado. Não há crianças correndo pelas ruas, não há casamentos sendo feitos, não há alegria, não há mais louvores, não há mais aplausos. Os sacerdotes têm medo de entrarem no santuário, porque o santuário é muito pequeno, não tem mais beleza. A cidade não é mais a mesma. E Neemias guardou aquilo no coração. E ele começou a lembrar da velha Jerusalém, das histórias que ele ouviu de Jerusalém, das histórias que ele ouviu, porque ele nasce no cativeiro, mas o pai dele veio de Jerusalém, e o pai contou para ele a história. Há uma cidade linda onde Deus fala e habita. Há uma promessa de que um dia vamos voltar para ela, e que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Neemias ouviu, cresceu ouvindo esse tipo de profecia, e agora que ele está diante de uma testemunha de que Jerusalém não vai bem, ele está junto com o rei, e o rei insiste em perguntar o que aconteceu, Neemias. Ele começa a contar a história que eu estou contando para vocês. A história tocou o coração do rei. E o rei disse: o que é que você quer? Qual o seu sonho, Neemias? Ele disse: ó rei, o meu sonho era voltar para a minha terra, reconstruir a minha cidade, levantar as muralhas de novo, para ver lá naquelas muralhas as 34 colunas onde ficavam os atalaias com as suas buzinas para tocarem, para que o meu povo pudesse, cada um deles, a um dia entrar por uma porta, tendo elas 12 portas espirituais, um deles entrar por essas portas para receber a sua bênção. Eu quero ver as crianças cantarem de novo, eu quero ver os levitas adorarem de novo, eu quero ver as pessoas sacrificarem de novo, eu quero ouvir Jerusalém voltar a glorificar, eu quero ver Jerusalém brilhar. E acontece um milagre, pergunte qual? O rei dispensa o empregado, não manda ele embora. Ele diz: você vai deixar de ser meu copeiro, vai deixar de ser meu eunuco,
Eu vou lhe dar condições no meio do caminho. Você vai passar pela minha floresta. Nessa floresta você vai levar o meu documento. O homem da floresta vai permitir que você pegue quanta madeira for preciso. E você vai ter empregados, e vai ter dinheiro, e você vai voltar para Jerusalém. Meu rei, mas não é um trabalho de um dia. Não interessa quantos dias. Você vai restaurar a sua casa. Alguém crê em profecia? Comece a receber. Não interessa quantos dias. Hoje, ao sair daqui, você vai restaurar a sua casa. Vai haver um reboliço lá na rua onde você mora. Vai haver um reboliço na sua igreja. Vai haver um reboliço no seu trabalho. De hoje até segunda-feira, a tampa da chaleira vai voar na sua casa. Eu estou com a minha barba arrepiada. Deus está falando conosco. E está falando com você em casa também. O Senhor está dizendo que Ele vai usar alguém, e este alguém vai lhe dar condições, e você vai voltar para o seu reino. E o reino que estava caído vai ficar de pé. O que estava destruído será reconstruído. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Neemias não conhecia Jerusalém, só tinha ouvido falar, porque o cativeiro babilônico durou 70 anos, e ele não tem tantos anos assim. Neemias, esse moço aqui, ele é contemporâneo de Mardoqueu e a rainha Esther. Ele conheceu a história deles, porque o próximo rei que vem depois do rei Assuero, que é o rei que honra Mardoqueu e a rainha Esther, que você conhece, é o rei Artaxerxes, que é o rei que agora Neemias é o copeiro dele. Neemias ouviu as histórias de Jerusalém, mas não conhecia Jerusalém. Quando ele coloca os pés na cidade, a coisa piora. Pergunte por quê. Quando a gente fala, vamos levantar a muralha, a gente pensa logo no muro da nossa casa, né? Qual é o tamanho do muro da sua casa? 10, 12, 15 metros? 20? Se for muito rico, é uns 30, 40. A muralha de Jerusalém tinha mais de 4.000 metros. Era 1 quilômetro quadrado. No ano 1535, se não me falha a memória, na época do Império Otomano, quando os otomanos dominaram Jerusalém, eles levantaram a muralha ao redor da cidade. Ao levantar a muralha ao redor da cidade, eles mapearam, foi 4.018 metros para levantar. Uma muralha que não era um murinho fino como a sua não. Ela tinha, eu anotei aqui, 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. Dava para 2 carros andarem ao redor, em cima da muralha. O Império Otomano, eu estou falando de um reino inteiro, de gente rica, importante, de califas que tinham dinheiro, levaram 3 anos para construir o muro. Aí Deus põe um copeiro, que quando olha o tamanho da cidade, não fugiu. Quando viu que ia ser gasto, não amorteceu, não deu ousadia ao diabo. Não olhou o tamanho da obra, ele olhou a obra pronta, ele enxergou a obra plena. Ajuntou meia dúzia de gente maluca e disse, vamos reconstruir a muralha. Alguém olhou e disse, vai 10 anos, vai uma vida inteira. E não é que ele conseguiu levantar a muralha em 52 dias. 52 dias. O ano tem 52 semanas. Olha que interessante. O que seria para ser uma obra em um ano, e eu falei para vocês que os otomanos levaram 3 anos, ele fez em 52 dias. Só que não foi uma obra onde ele começa a levantar e não teve obstáculos nem problemas. Sempre aparece a desgraça de um Sambalate, de um Tobias, de um Gesem. Sempre aparece aqueles que têm a língua maior do que a gravata do seu pastor.
para olhar e dizer assim: esquece, não vai dar conta, isso aí não vai ficar pronto nunca, nunca vai acontecer. E se você não parar de dar ouvido a derrotados, você vai ser derrotado com eles. Enquanto você ouvir essas pessoas que nada fazem pelo reino, e quando vem alguém fazer, se mete na história, você não pode ser contaminado por eles. Sambalate, Tobias, Gesem foram para cima desse moço chamado Neemias e ameaçaram, porque eles não eram de Israel, eram intrusos. Ao serem intrusos, ameaçaram dizendo: vamos matar os seus mestres de obras que estiver aí fazendo muro, porque matar um pedreiro é muito fácil. Matar um servente de pedreiro é mais fácil ainda. Só que aqueles homens não estavam fazendo uma construção normal. Eles estavam realizando um desejo divino, uma promessa divina, estavam cumprindo uma profecia. E como estão a serviço do rei, olha o que o rei faz com eles. Neemias chama os pedreiros, diz assim: eu quero saber aqui quem tem habilidade com as mãos. Um diz: olha, eu sou pedreiro, eu sou de esquerda, eu uso a mão direita. E enquanto você está usando uma mão, o que você faz com a outra? Nada, é só para dar o equilíbrio. Eu pego a pá de pedreiro e estou aqui. Eu pego os meus equipamentos e estou chapiscando o muro, eu estou colocando aqui. A outra mão, Neemias, fica sem muito sentido. Pois então você vai aprender a usar essa mão. Para quê? Eu vou colocar uma arma na sua mão. Porque eu não quero só pedreiros, eu quero pedreiros e obreiros. Pegou aí? Pedreiros e obreiros. Tem muita igreja que acha que o obreiro é só pedreiro. Eu venho da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem muito disso. Inclusive, quando fazia as reuniões de obreiros, o melhor obreiro aplaudido era aquele que mais construía templos. Aí a gente até brincava: aquele ali foi consagrado a pedreiro, não é obreiro. Mas Neemias não, ele pegou pedreiro e transformou em obreiro. Botou uma espada na mão deles. Aí Sambalate, Tobias e os Manés, quando vieram de longe para pegar os pedreiros, de longe enxergaram um com a mão aqui passando aquele negócio, chapiscando o muro, a pá, rebocando o muro, e na outra mão uma espada que brilhava. Os homens começaram a dizer: calma aí, ali já não é mais obreiro, tem pedreiro ali também, tem pedreiro e obreiro, virou uma coisa só, não são homens normais. O que é que eu estou dizendo com esta palavra? A reconstrução da sua vida, a reconstrução do seu casamento, a reconstrução do seu ministério, a reconstrução da sua empresa, a reconstrução do seu sonho, não será por vias normais, não será por vias naturais. Deus vai te levantar com uma unção dobrada. Deus vai te dar uma unção dobrada. É uma unção para reconstruir e proteger, porque a glória da segunda casa, repito, será maior do que a glória da primeira. O milagre aconteceu. 52 dias. Nem eles acreditaram no que estavam vendo. Os inimigos ficaram perplexos, porque ameaçaram, chantagearam e não virou nada. Aqueles homens estavam empenhados em trazer de volta a proteção sobre as suas famílias. Não pararam para ouvir derrotados, não pararam para ouvir ameaças, não pararam para ouvir pessoas que só sabem viver de expressar tristeza nos outros. Eu tenho certeza que eles não tinham tempo na hora do almoço para sentar perto de pessoas que usam o seu tempo para destruir o outro. Não tem nada pior do que você chegar no culto e sentar do lado de uma pessoa que está derrotada por natureza. Eu costumo dizer: eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. A minha maior angústia era quando eu chegava em alguma igreja, em algum culto, empolgado. Sentava, porque eu sabia que a minha vitória ia chegar. Sentava do lado de um crente e eu me abria e dizia assim: a paz do Senhor. E a criatura respondia assim: Inhô. Que desgraça. Você pergunta para a pessoa: sua mãe está bem? A pessoa diz: nem meu pai. Eu fico imaginando o que essa criatura tem.
Ah, pastor, o senhor não sabe dos problemas que eu tenho. A minha cidade está destruída, eu não tenho muros. Ei, e ficar desse jeito ajuda? Alimentar demônios ajuda? Não, nunca ouviu isso? Então aprenda. Cara feia alimenta demônios. Assim como palavras depressivas alimentam demônios. E se não alimentam demônios, pelo menos joga você para baixo. É só você olhar do seu lado agora. Olha a cara da criatura que está do seu lado. Parece que foi batizada num pote de vinagre. Fica o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que comeu jiló sem sal. Ah, pastor, eu estou com um problema. Pior do que você, tem gente lá no hospital agora. Pior do que você, tem gente no meio da rua que não tem onde cair vivo, com de lá morto. Você ainda tem onde se apegar. Você ainda tem fé. Você ainda tem Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho pena quando alguém vem para a igreja e senta perto dessas geladeiras ambulantes. Ah, segura aí. Se você fica mais 5 minutos perto dessa criatura, é perigoso você pegar um resfriado, de tão gelada que ela é. Em contrapartida, se você sentou perto de um Neemias. Se você sentou perto de um canela de fogo. E não conta para ninguém. Característica dos canelas de fogo: geralmente só tem 2 dentes na boca. É o zagueiro e o atacante. A maioria é analfa de pai e beta de mãe. Mas quando entra no mistério, bate o pé no chão, sai da frente, Satanás. Eu quero saber quem quer vitória nesta tarde aqui. Então levante a mão direita para cima. Diga para o seu irmão: essa aqui é a mão do pedreiro. Agarre o ombro do outro que está do seu lado, por gentileza. Agarrou? Pegue a outra mão e põe no peito da pessoa. Diga: essa aqui é a mão do obreiro. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Tira ela do lugar e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode. Diga: foi para isso que Deus te trouxe. Para sacudir a sua história, para sacudir o seu casamento, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua vida, para sacudir a sua crença. Se você tem uma vocação, tire o pé do chão para adorar. Recebe, Brasil, recebe a unção da reconstrução. Se levantarem 11.000 demônios contra ti nesta tarde, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A minha Bíblia diz que o justo cai, mas Deus de todas elas o coloca de pé. Esta é a tarde da reconstrução. Recebe, recebe, recebe essa inspiração e dê um grito para acordar o Brasil inteiro. Senta aí, Neemias. Esta palavra não é para gente normal. Pergunte por que não. Porque os normais só conseguem acreditar naquilo que faz sentido. Normais só acreditam naquilo que é lógico, naquilo que pode ser reproduzido em um laboratório através da química, da física e da matemática. Normais são aqueles que só acreditam em profecias ou promessas que são simples. Isso aqui não é para gente simples. Isso aqui é para gente doida. É para gente maluca. Por quê, pastor? Porque todo maluco é atrevido. Esses malucos vão chegar em casa, vão se atracar a esta promessa, vão ver o lugar onde tinha muro, não tem mais nem tijolo, mas vão enxergar uma muralha e vão começar a trabalhar. Anote o que eu estou dizendo. Vai haver um reboliço na sua família, na sua casa, na sua história, e ninguém tem nada a ver com isso. A reconstrução é um presente de Deus. Porque a reconstrução vem após um tsunami, uma guerra, uma tempestade, um terremoto.
Ah, pastor, mas está tudo destruído. Ei, você sobreviveu. Você vai ter história para contar. Vai acontecer com você o que tem acontecido comigo. Pergunte o quê? Dia desse, Agenor, eu estou lá em Brasília, passei por uma comissão, tem as salas das comissões, e tinha um grupo de parlamentares dentro da comissão, e quando eu me viram, disse: ô pastor, o senhor pode vir aqui? Fui e falei: pois não. Pastor, o senhor pode fazer uma reza braba para nós aqui? Todo mundo com medo da Lava Jato. Falei: vamos fazer uma reza brava, vamos lá. E alguém falou: como é que é a reza brava, pastor? Foi: pega na minha mão aqui. E eu entrei naquele lugar que você conhece. Passei pelo átrio, lugar santo. Quando eu cheguei no Santo dos Santos, bati o pé no chão e dei um grito. Quando terminei, eu olhei, tinha uns assim. E tinha outros assim. Quando eu estava, falei: tá bom, senhores, posso ir? Um desses falou: senhor pastor, o senhor tem o corpo fechado, né? Eu falei: é claro que eu tenho. Ô pastor, ensina nós a ter o corpo fechado. Eu falei: ensino. Como é que a gente faz? Encontra uma igreja. Ah, pastor, mas eu já vou numa. Eu falei: não, eu estou falando igreja de verdade. Naquelas que ninguém entra por causa do barulho. Naquelas que as pessoas é tudo louca, que você passa, parece que tem uns lá que recebe o espírito do Bruce Lee. E aí eu falei: por quê, pastor? Foi: porque no meio desse povo, se eu conheço o meu Deus, Ele vai tomar um deles e vai falar com você o que você tem que fazer, porque Deus ainda tem os seus profetas. Quando eu falei: posso ir, senhores? Ele disse: senhor pastor, o senhor pode só dar mais um conselho para nós? Eu falei: qual? Como é que faz para a gente ter o corpo fechado assim, igual o senhor tem, igualzinho? E eu falei: eu tenho o corpo fechado por quê? Ah, pastor, nada pega no senhor. Tudo que era para pegar no senhor, para te destruir, te deixa mais famoso. A gente fala: agora morreu. Esses dias atrás botaram um apelido em mim, me chamam de Highlander. Eu nem sabia o que era isso, fui ver: imortal. Já viu no avião esses dias? Tudo que é para fazer para me destruir, só me faz melhorar. Aí fala: pastor, como é que faz? Por que o senhor tem o corpo fechado desse jeito? Eu disse: eu tenho o corpo fechado desse jeito por causa de uma coisa só. Todo mundo esticou a cabeça: o que, pastor? Vai contar o segredo? Eu disse: vou. Eu disse: porque eu tenho uma promessa. Ai, para onde eu estou indo? Eu vou repetir. Eu disse a eles: isso acontece comigo porque eu tenho uma promessa. Só que não é promessa feita por homens, porque o homem fala sentado e não sustenta de pé. O homem promete quando está emocionado, depois desiste de tudo. Você já aconteceu isso com você no seu trabalho? Seu patrão diz: vou aumentar seu salário. Daqui a pouco, o patrão, e o salário? Não deu certo. A pessoa: a Genor faz desafio aqui. Não, eu vou entrar, semana que vem eu trago. Semana que vem não trouxe nada. A pessoa fala na emoção e não cumpre. Agora, a promessa que eu tenho não vem da horizontal, vem da vertical. E esse que prometeu deixou na palavra dele escrito assim: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Quando o filho dele passou por este mundo, ele sancionou essa lei dizendo: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui tem uma promessa desse tamanho? Então murcha a barriga, estufa o peito e bate no peito até fazer barulho. Levanta esse queixo, bate no peito e diga para a pessoa do seu lado: a minha muralha vai ser reconstruída. A minha cidade, meu casamento, meu ministério, minha família, minha saúde vai ser reconstruída, porque eu tenho uma promessa de Deus. Só quem tem promessa não grita não. Dá um berro de glória a Deus para todo mundo ouvir.
Você está debaixo de uma promessa. Deus fez uma promessa: Israel, eu te levo cativo, mas não te abandono, eu te trago de volta. O cativeiro pode ser destruição para qualquer um, menos para quem serve a Deus. Até quando você vai deixar de entender Deus? Você acha mesmo que o diabo, esse infeliz, pode tocar na sua vida a qualquer hora, a qualquer momento? Tudo que acontece na vida do crente, eu disse tudo, não é um pedaço, tudo que acontece na vida do crente, quer seja coisas boas ou ruins, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Pastor, Deus é sádico? É claro que não. Então por que Ele deixou passar por esse funil? Porque Ele quer te melhorar. Quem já leu Jó deve ter filosofado: porque Deus deixou o diabo tocar em Jó? Simples. Deus olhou Jó, elogiou Jó e disse: ele é tão bom, tão abençoado, que o que ele tem é pouco. E eu não posso dar a ele, a não ser que eu quebre leis. E eu não vou quebrar leis. Eu só posso dar a ele em dobro se alguém roubar dele. Então eu deixo o diabo roubar, e depois faço o próprio diabo vir para devolver em dobro. Você não entendeu? Vou falar de novo. Esse que agora te atormenta, que pensa que é seu inimigo, ele é seu amigo. Só que ele não sabe disso ainda. Não entendeu? Vou falar de novo. O seu inimigo, ele é seu amigo. Só que ele não sabe disso. Diga assim para mim: prova, pastor. Meu Deus, já preguei nesse púlpito aqui. Eu acho que eu sou o único pregador que defendo Penina. Alguém lembra de Penina na Bíblia? A opositora de Ana? Todo mundo espanca Penina. Eu sou o único que defendi Penina até hoje. Pergunte por quê? Se Penina não atormenta Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Ana não geme. Se Ana não geme, o sacerdote gordo e cego, lá da Bíblia, o povo é triste, o povo é maldoso aqui, o sacerdote Eli não vai lá com a coxa de frango, com a barba cheia de gordura, ver Ana chorar no altar. E ele vai dizer assim para ela: ô, isso é hora de estar bêbada, é? Ana podia ter corrido, falou: não volto mais nessa igreja nunca mais. Dei meu dízimo à toa, porque ela tinha acabado de dizimar. Mas ela olha para o sacerdote e diz o que para ele? A tua serva não está bêbada, está chorando. Eli ficou com tanta vergonha que ele abriu os olhos e disse: está chorando por quê? Porque eu não tenho filhos. Ele limpa a boca, tira a gordura e diz: assim diz o Senhor, dentro de um tempo você vai entrar por esta porta trazendo o seu filho. Aí nasceu Samuel. Aí nasceu quem? Então a matemática é essa: sem Penina não tem choro de Ana. Sem choro de Ana não tem gemido. Sem gemido não tem problema provocado pelo sacerdote. Se o sacerdote não comete pecado, ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele não profetiza. Se ele não profetiza, Samuel não nasce. Eu passei a vida inteira vendo todo mundo gritando: maldito Golias, desgraçado, infeliz. Ai, Jesus, quando você chegar no céu, pergunta para Davi: Davi, o que você achava de Golias? Para todo mundo ele vai dizer assim: era um miserável. Mas num cantinho ele vai dizer assim: ai, se não fosse Golias. Não entendeu? Sem Golias, Davi não aparece como gigante de Deus na terra. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sambalate, Tobias, Gesem, sua sogra, sua cunhada, seu vizinho, seu patrão, seu amigo, com todo respeito, seu pastor, são meros instrumentos para te provocar. Vou falar de novo: Deus está te provocando. Vou falar de novo: Deus está te provocando para ver até onde você vai,
Deus não quer ver você sentado, de braço cruzado, com esse peitinho murcho, parecendo que tomou uma pedrada, orando, passando o culto inteiro filosofando em lágrimas, dizendo to be or not to be, that's the question. Não! Deus quer te ver revoltado. Deus quer te ver segurar essa cadeira por baixo. É hoje que eu saio daqui e agarro o diabo pelo chifre, e esfrego o focinho dele no chão, e mostro para ele que eu não nasci para ser humilhado, eu nasci para ser exaltado e abençoado. Jerusalém será reconstruída 52 dias. Ai meu Deus, falei, me arrepiou tudo. Repito, 52 dias. Se alguém crê em profecia, anote aí: 52 dias e os seus inimigos vão se curvar. 52 dias e a sua família vai ficar de boca aberta. 52 dias e a promessa vai se cumprir. Quem crê nisso reage, 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 reage. Sente aí, eu já estou terminando. O que me deixa extremamente feliz nesse texto é que foi um avivamento provocado pela família. Isso eu não tinha preparado, desceu agora. Esse avivamento é provocado pela família. Pergunte por quê? Neemias no palácio encontra o irmão dele. Família. Deixa eu te dar uma palavra: lute pela sua família, defenda a sua família. Família é o único órgão ou organismo que aguenta ir com você onde ninguém vai. Jesus está pendurado na cruz, ele olha para o céu, Deus fechou a janela. Tem dias que até o céu fecha a janela para nós. Ele olhou para frente, o povo que ele multiplicou os pães, curou, estava todo mundo ali, não teve um para gritar: tira ele da cruz. Ele teve que interceder por eles, dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele estava vencido, porque lá de cima não veio ajuda, e da frente também não, ele abaixou a cabeça. Quando ele abaixou a cabeça, ele viu lá no pé da cruz a mãe dele. Aleluia. A mãe agarrou o pé da cruz, o sangue está caindo sobre ela, e ela está dizendo: você não está sozinho, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado, fico com você até o último minuto. Valorize a sua família. Que Deus nesta tarde levante uma muralha de fogo ao redor da sua casa. Que o Senhor levante uma muralha de fogo e restaure os elos que estão separados. Família não é perfeita, mas é sua família. Ore pelos seus amigos, mas ore pela sua família. Ame os seus amigos, mas ame a sua família. A muralha foi restaurada. Estamos dentro de Jerusalém. Está tudo belo, sim ou não? O trabalho de Neemias é como se acabasse por aqui. Ele é elevado à estatura de governador e ele volta para a Pérsia. E depois ele recebe uma outra visita. 12 ou 13 anos depois, alguém diz para ele: Jerusalém está precisando de outro renovo. E ele pergunta: o que foi? Destruir a muralha de novo? E alguém disse: sim, mas não é aquela de pedra. A muralha da fé. Neemias entrou em Jerusalém e viu o povo em pecado. Pergunte por quê? Porque eles reclamavam do templo. O templo construído não era o que eles queriam. Eles queriam um templo como o de Salomão. E o templo que tem agora é muito pequeno. Não tem beleza, não tem ouro. E alguns se recusaram a congregar lá dentro. É nesse período que Deus levanta o profeta Ageu. E ele vai dar um grito no ouvido de Israel: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Você pergunta isso para os judeus, eles não entendem. Pergunte por quê.
Nunca mais aquele templo teve ouro e prata daquele jeito, do templo de Salomão. Humanamente falando, isso foi uma mentira. Mas o profeta não fala pela terra, ele fala pelo céu. O templo de Salomão não teve a metade da glória que teve o templo de Zorobabel. E Zorobabel é um dos apelidos de Neemias, por isso é chamado templo de Zorobabel, porque Neemias auxiliou também na reconstrução de tudo isso. Pastor, então, por que a glória desse templo foi maior do que a glória do primeiro? Porque esse segundo templo recebeu Jesus. Quando Jesus passou pela terra, era lá nesse templo que ele pregava. Um dia ele pregou tanto e as pessoas ficaram tão felizes que ele olhou para cima e disse: destrua esse templo, e em 3 dias eu reconstruo ele. Tentaram matar ele por causa disso, mas ele não estava falando daquele templo, ele estava falando: tem um templo maior do que esse. Eu sou esse templo. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. E aqui eu quero fazer uma rápida colocação. Vou pedir ao Robson que mude a música, porque nós não podemos ser hipócritas. Todos nós entramos na igreja, ouvimos o pastor falar que vamos conquistar, vamos reconstruir, vamos vencer, vamos conseguir. Alguns até conseguem, mas nem todos. Eu queria que você perguntasse para alguém que teve o casamento dissolvido uma vez, por causa de uma traição, e que reconstruiu o casamento. Queria que você perguntasse para ele se a glória da segunda casa é maior que a da primeira. A igreja fica feliz: ó, fulano de tal reatou o casamento, que coisa bela. Na frente da igreja é muito lindo. Agora o problema é quando eles entram dentro de casa. O problema é quando entram dentro do quarto. Quando os filhos não estão vendo, quando os amigos não estão vendo, o pastor não está vendo, e quando os dois têm que dividir a mesma cama. Aí o marido olha para a mulher e lembra que outro homem tocou nela. E a mulher olha para o marido e lembra que uma outra mulher tocou nele. E só Deus sabe a dificuldade que é. Leva-se tempo para reconstruir. Ah, pastor, mas e o perdão? Bela pergunta. Faço até uma pergunta filosófica para a igreja: homem perdoa? Se perdão é esquecimento, homem não perdoa. O que é o perdão para o homem? É uma escolha. Eu escolho caminhar junto. Eu escolho conviver junto. Eu escolho manter o sagrado matrimônio. Mas não espere que vai ser fácil. É uma luta diária. É todos os dias ter que pegar a argamassa e passar no muro de novo. Porque o muro está em pé, de vez em quando ele trinca. E se você não for lá e colocar uma massinha nele, daqui a pouco ele se arrebenta de novo. Então a reconstrução depende mais de você do que de Deus. Deus faz a parte dele. Qual é? Usa um profeta para te empolgar, dizendo: eu estou te vendo, você não está sozinho. Só que quando você entra dentro da sua Jerusalém, é você quem tem que fazer o templo ser glorioso. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: vai em frente, vai dar certo. O vaso só pode ser quebrado na mão do oleiro. Quantas vezes na igreja eu estou lá no culto e a gente começa: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Aí tem uma hora que a gente grita: quebra o vaso, Jesus. Segura aí. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos. E agora? Segura, segura, segura. Quebra a minha vida,
O vaso só pode ser quebrado quando ele está sendo confeccionado na mão do oleiro. Pergunte por quê? Se quebrar, o oleiro pega a água, amassa, tritura, faz pó e refaz o vaso. Aí o oleiro constrói o vaso de novo. Depois que o vaso está pronto e é vendido, depois que ele vai para sua casa e a criança deixa cair, quebra, só tem dois destinos: ou você joga no lixo, ou você pega um Durepox, uma Super Bonder. Aí acontece um fenômeno, pergunte qual? De longe está perfeito. Sim ou não? Mas quando você chega perto, já foi quebrado esse negócio. Pergunte: o que é isso, pastor? É o seu casamento. De longe todo mundo diz: ó, estão juntos de novo. Da família de novo. Mas só quem está muito perto sabe que está trincado ainda. Então é uma escolha. Permanecer é uma escolha. Estou falando isso por quê? Porque o diabo vive soprando no seu ouvido: não, se Deus tivesse dado, o sentimento tinha sumido. Se fosse de Deus, não espere que Deus faça coisas que você precisa fazer. E eu não sei porque que eu estou insistindo nesse assunto. Agora é difícil dar glória a Deus. Quando a espada de Damocles está sobre a nossa cabeça, quando Deus está olhando para nós dizendo assim: agora não é emoção, é razão. Agora é hora de meditar. Porque essa festa vai acabar em alguns minutos. E a vida real começa quando você atravessa a parede da igreja, a porta, e vai para casa. Quando você entra dentro do coletivo, dentro do metrô, dentro do carro, na bicicleta, a verdade aparece quando você entra dentro da sua casa. E é lá que o diabo vai te tocar. O diabo não é trouxa de te afrontar aqui. Aqui ele só afronta o pastor da igreja. Aí o pastor é louco, agarra ele pelo colarinho e leva ele lá fora. Mas esse pastor tem estrutura. Sobe um monte, jejua, prega todos os dias, está preparado. Vai você fazer isso. O verdadeiro demônio vai te encarar amanhã. Vai esperar você amanhã na hora do almoço. Vai esperar você quando você chegar do trabalho ou da escola. E é aí que Deus quer ver se a sua muralha está de pé ou não. Eu profetizo que o diabo vai ter uma surpresa. Porque ele já te conhece. Lá no inferno você tem um apelido, pergunte qual? Cai. No inferno te chamam de galinha da Angola. Pergunte por quê? Tô fraco. O diabo te deixa entrar até ali. Por que você acha que quando eu prego, eu peço para Jesus dar um círculo de 5 quilômetros? O diabo não é trouxa de se manifestar enquanto eu estou pregando. E quando algum deles se manifesta, eu dou risada. Pergunte por quê? Demônio kamikaze. Cansou de viver, quer se suicidar. Não é verdade, Genor? Imagina 7.800 crentes cheios do Espírito Santo. O infeliz resolve se manifestar aqui. Alô, ele é fora da casinha? Não, ele cansou de viver e sabe que só tem um poder na terra capaz de mandar ele para o abismo. É você. Não tenha medo do diabo, mas não subestime ele. Chame a sua família para a oração nessa tarde. Levante com a sua família a muralha. Mas não levante só o muro. Levante o altar. Levante o altar. E quando você levantar o altar, ouça o que Deus vai falar na boca de outro contemporâneo de Neemias e Ageu. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias e Neemias profetizam 2 meses de diferença. Os dois preparam o caminho para Malaquias chegar. E todos esses são contemporâneos de Neemias, que se levantou para restaurar. Ou seja, não é uma construção de um homem só.
É uma construção de várias pessoas, de vários momentos, de várias orações. Se o seu milagre não chegou agora, por gentileza, não saia por aquela porta murmurando, gritando, xingando. Não. O milagre pode acontecer no meio do caminho. Pode acontecer esta noite, amanhã. De uma coisa eu sei, vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor Deus te inspirou. Eu não vejo homens e mulheres nesta tarde aqui. Eu vejo brasas de fogo tiradas do altar. Eu vejo guerreiros. Eu vejo pedreiros e obreiros que carregam numa mão a pá de pedreiro e na outra mão uma espada. Estamos em guerra, São Paulo. Estamos em guerra pela família. Estamos em guerra pela nossa fé. E eu profetizo que o diabo já perdeu essa. Quem crê nisso? Fique de pé, por gentileza. Pegue na mão de quem está do seu lado. Não vou chamar ninguém à frente hoje, não. Não, solte a mão do irmão, pegue pelo braço. Diga, somos um exército aqui. Um exército de um homem só. O seu músico já saiu, Agenor? Aquele moço. Jô, ele está sentado aqui. Era o meu sonho ver ele tocar comigo. Vem, Jô. Vem, Jô. Ei, não é para você segurar o braço da pessoa assim, não. Pastor, desculpe incomodar o senhor. Sim. Eu estava chorando ali porque o senhor falou uma coisa muito forte. Por maior que seja a destruição, a gente sobreviveu. Nós sobrevivemos. Você já é um campeão. Ontem à noite no Rio de Janeiro, eu falava sobre nascimento. Porque tem pessoas que desistem de viver, desistem dos sonhos, Bispa Ingrid. Elas não se aceitam, tem crises existenciais. O ser humano tem crises exatamente porque é imagem e semelhança de Deus. Animal não tem crise, anjo não tem crise, só o ser humano tem crise. E eu comecei a tentar motivá-los, dizendo a eles assim: olha, ninguém aqui é derrotado. E aí você pode dar 1 milhão de desculpas, e eu profetizo e afirmo: ninguém é derrotado. Pergunte por que não. Porque Davi disse assim: tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e informe. A minha aliança é pequena, mas ela tem forma. O brinco que está na orelha da irmã aí, um pontinho, uma gotinha de água, ela é pequena, mas tem forma. Um grão de mostarda é pequeno, mas tem forma. Davi está dizendo assim: o Senhor me conhece quando eu era pequeno e sem forma. Pergunte para mim, o que é que ele está falando, pastor? Davi está dizendo assim: o Senhor é terrível. O Senhor assistiu aquele dia em que o meu pai amou a minha mãe, ou violentou a minha mãe, ou abusou da minha mãe, ou estuprou a minha mãe, não me interessa. O Senhor estava vendo. Quando meu pai plantou no corpo da minha mãe a semente de vida. E quando meu pai plantou a semente, não era só eu lá dentro nadando, não. Era eu e milhões. Milhões. Você assistiu aqui as Olimpíadas do Rio de Janeiro? Lembra aí daquela cena das pessoas nadando? 10 nadadores, os melhores do mundo. Dá um tiro, eles pulam na água e atravessam 100 metros, 200 metros, vão e voltam. Ganha quem chega primeiro, sim ou não? Imagine que logo no primeiro dia da sua existência, você foi colocado numa raia e você olhou para a esquerda, tinha milhões de nadadores. Aí você olhou para a direita, tinha mais milhões. Aí você olhou para frente, não era 100 nem 200 metros. Pela ciência, quando o homem planta no corpo da mulher a semente da vida, o canal pelo qual corre, Agenor, da entrada do corpo da mulher até o óvulo, é como se você saísse nadando da Praia de Santos e fosse até o Canal da Mancha, lá na Europa. É a distância que você teve que nadar. Então imagine, você está aqui, milhões, alguém vai dar um tiro, e você tem que pular e nadar. E detalhe, só um vai atravessar a faixa. Raramente
Normalmente dois acontecem de acontecer os gêmeos que não são siameses, né? Quando é siamês, o óvulo quebra em dois, mas quando é macho e fêmea que nascem do mesmo óvulo, é porque dois conseguiram fecundar, é raríssimo. O normal é um só atravessar. Quando, ó Davi dizendo, o Senhor é terrível. Quando deu o tiro, o Senhor viu eu nadando do lado de um monte de gente. Ei, não conta pra ninguém, podia ter nascido alguém melhor que você, mais bonito que você, mais inteligente. Podia ter nascido alguém que descobrisse a cura do câncer. Podia ter nascido um novo Albert Einstein. Deus olhou para todo mundo nadando lá dentro. Ele olhou para todo mundo e ele foi com a sua cara. Ele olhou, ele te viu ser chato, ranzinza, cri-cri, temperamental, com as suas fraquezas, seus defeitos. Ele podia ter dado, falando, não, vai você do outro lado, é você que eu vou ajudar. Não, vai você, esse aqui eu não quero. Não, ele olhou para você e disse, é você que vai nascer. É você que vai nascer. Agora vem a pergunta e eu termino aqui. É a pergunta que não quer calar, pergunte qual? O que Deus viu em você? O que Deus viu no Agenor? O que Deus viu em mim? O que Deus viu na gente? O que foi que Deus viu na gente? Ninguém sabe, não tem resposta. Porque a gente tem dia que não se aceita. Tem dia que eu não olho no espelho só para não ver crente na minha frente. Sou ser humano, sou um ser humano. Tem dia que eu me escondo, me tranco no quarto, não dou bom dia para ninguém. Tem dia que eu não me aceito. Aí ele, dono de tudo, olhou e disse, vai nascer, eu vou te usar, eu vou fazer você passar pela moenda, pelo vale da sombra e da morte. Quando estiver morrendo, eu te ressuscito das cinzas. Quando a muralha cair e quebrar, eu reconstruo, porque você é um sobrevivente. Só tem uma explicação, pergunte qual? Tem alguma coisa para acontecer que ainda não aconteceu. Só tem um motivo para você estar vivo ainda, estar de pé ainda. É porque alguma coisa na sua vida ainda não aconteceu. E se ele te sustentou, é porque é muito grande. É porque é violento demais. Se você crê no que eu estou falando, traz a pessoa para junto de você. Vai, sobrevivente! Eu vou fazer uma oração e o meu irmão vai cantar. Deixa a sua inspiração, Deus te deu um hino. Pai, eu oro nesta tarde. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos que passearam por Jerusalém e viram os muros destruídos, os portões queimados no fogo. Eu oro por aqueles que são pobres e estão sendo oprimidos pelos ricos. Eu oro por aqueles que perderam a fé no meio do caminho. Eu oro pelos casamentos que estão por um fio. Eu oro pelos filhos que estão nas drogas. Eu oro pelas empresas que aqui estão representadas, que sofreram traição dos sócios. Eu oro por ministérios que tombaram e caíram, e que com toda a fraqueza conseguiram vir aqui neste dia. Eu oro porque nesta hora o Senhor está ungindo a mão deles. Está colocando em uma mão uma pá de pedreiro, e na outra uma espada de obreiro. E dentro de 52 dias, dentro de 52 dias, o vento vai soprar, as trombetas vão soar, as emissoras de rádio e televisão vão noticiar, os vizinhos vão ficar espantados. Vai haver um reboliço acontecendo. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Solte os braços, levante a mão direita para o céu e diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que destruíram os meus muros, que queimaram os meus portões, que destruíram o meu altar, eu ordeno
Venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. E você abrace 2 pedreiros. E você abrace 2 obreiros. E diga para eles: estamos em uma grande obra e não podemos parar. 52 dias e o milagre vai chegar. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá uma mudança no ar. 2, a sua casa vai ser transformada num palco de felicidade. 2,5, a igreja, a plenitude do trono de Deus, com o seu ministério vão crescer a 100 por 1. 2,75, Satanás é um derrotado, porque a vitória é nossa. 3, jogue no chão, pise em cima.